1 aos Coríntios 2, versículos 1 a 10a. Quer dizer, até o versículo 10, a primeira frase. Vamos escutar o que diz São Paulo. Irmãos, quando fui até vós anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri à oratória ou ao prestígio da sabedoria. São Paulo aqui recorda aos coríntios a primeira visita dele àquela comunidade. Quando ele ali chegou, vindo de Atenas, meio cabreiro, meio triste, porque o evangelho não tinha sido bem acolhido em Atenas. E veja como ele diz, quando fui até vós anunciar-vos o mistério de Deus. O mistério do Deus verdadeiro é o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. É Jesus, o Filho eterno. É Jesus o único que nos pode dar acesso ao Deus verdadeiro, ao Pai. E São Paulo diz mais, não recorri à oratória ou ao prestígio da sabedoria. Claro, a força do Evangelho é a cruz de Nosso Senhor. O pregador do Evangelho certamente deve ter competência. Certamente devemos estudar, mas o fundamento da nossa coragem, o fundamento da nossa sabedoria, a nossa lógica não repousa em critérios humanos, na força humana. A nossa lógica repousa em Jesus, nosso Senhor. Repousa na sabedoria da cruz, na lógica da cruz. Escute mais. Pois entre vós não julgueis saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Está aí. Está aqui qual é a nossa força. Está aqui qual é o critério. Tudo aquilo que couber na cruz de Nosso Senhor serve para a pregação do Evangelho. Aquilo que não couber na cruz, aquilo que quiser desvirtuar a lógica da cruz, é contrário ao Evangelho. Então São Paulo diz claramente, eu não quis saber de outra coisa a não ser de Jesus e Jesus crucificado. E você, meu irmão? E você, minha irmã? Qual é o seu critério? Do que você quer saber na vida? Talvez do Cristo? Eu sei que você não. Mas será do Cristo pregado pela teologia da prosperidade? Que é Satanás disfarçado de Cristo? Mentira ao invés do Evangelho? Ou do mundo com suas facilidades, com a lógica do sucesso, da curtição, do aproveite a vida? O Cristo dos cristãos é este aqui. Entre vós não julgueis saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo. E este crucificado. Aliás, estive junto de vós com fraqueza e receio, e com muito tremor. Também a minha palavra e a minha pregação não se apoiavam na persuasão da sabedoria, mas era uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria humana. Verdade. Paulo chegou, como eu já disse no início, Paulo chegou a Corinto triste. Tinha fracassado, humanamente falando, em Atenas. Além do mais, Corinto era uma cidade particularmente importante e devassa do Império Romano. Corinto era possuidora de 2 portos. Então vocês imaginem, cidades portuárias, regiões portuárias, sempre são tidas como regiões de impiedade, de depravação. E Corinto era isto. Era tão pesado o modo de viver dos coríntios, que quando alguém era depravado, quando alguém era perdido, se dizia assim, aquele vive como os coríntios, aquele corintiou. Vejam, São Paulo chega a Corinto assim. Ele diz, cheguei até vós com muito tremor, com receio. Mas Paulo coloca a força da sua pregação, não na sabedoria, mas unicamente no poder do Espírito
do Espírito de Jesus, morto e ressuscitado, para que a vossa fé, e isso ainda hoje vale, para que a minha fé, para que a sua fé não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus, poder de amor, poder de vida que se manifestam na cruz e na ressurreição de Jesus. E aí o apóstolo continua. Entre os irmãos plenamente instruídos, de certo, falamos da sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, nem a sabedoria dos poderosos deste mundo, fadados a desaparecerem. Falamos da misteriosa sabedoria de Deus, a sabedoria escondida, que desde a eternidade Deus destinou para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Muito bem. O cristão vive segundo a sabedoria. O cristão tem um critério de vida. Mas qual é a sabedoria do cristão? É a sabedoria de Deus, que é diferente da lógica humana. É a sabedoria de Deus que se manifestou na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A sabedoria de Deus para o mundo parece loucura, parece insensatez, parece perda de tempo. O poder de Deus para o mundo parece fraqueza, parece algo ilógico e inútil. Basta olhar a cruz. Olhe, meus irmãos, para nós cristãos, o critério é a cruz. O bispo leva a cruz peitoral para recordar isso, que o critério é a cruz, que o evangelho, por ele anunciado, o evangelho, pelo cristão vivido, fundamenta-se na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Certamente, cruz que leva à ressurreição, mas não há ressurreição, não há vida cristã sem passar pela cruz. E aí, escute como São Paulo conclui. Mas, como está escrito, o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. A nós, Deus revelou esse mistério por meio do Espírito, por meio do Espírito Santo. Olhem, essas afirmações de São Paulo são importantíssimas. E veja bem, viu? Quanto mais o mundo vai se paganizando, quanto mais as pessoas vão pensando com os critérios do mundo, mais vai aparecendo a distância, o estranhamento entre quem é cristão e quem não é. O mundo vive na sua própria lógica, a lógica da curtição, a lógica de levar a melhor em tudo, a lógica de dizer assim, não se reprima, não se deprima, não se negue, a vida é sua, aproveite, faça como quer. Essa é a lógica do mundo. Essa lógica não é segundo Cristo. Essa lógica não tem nada a ver com o Evangelho. E se você estiver nessa lógica, você ou se converte ou não é cristão, coisa alguma. Ser cristão não é fácil. Ser cristão não é para todo mundo. Ser cristão é abraçar a lógica de Cristo. A lógica de Cristo é vida, é ressurreição, mas passa pela cruz. Na lógica de Cristo, para viver, eu tenho de morrer. Para viver de verdade, eu tenho de me deixar e seguir o Cristo. E o caminho de Cristo é de cruz e de ressurreição. É esta a sabedoria de Deus. É esta a lógica de Deus. Deus quis salvar o mundo, Deus quis mostrar o seu amor, passando pela lógica da cruz. Peçamos que Nosso Senhor nos converta, a mim, a você, para que a gente tenha coragem de não viver segundo o mundo, mas viver segundo Cristo, que é bendito pelos séculos dos séculos. Amém. E que Nosso Senhor abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.